Senhoras e senhores, é o seguinte, estou aqui hoje novamente. Agora é mais ou menos meia-noite e 20. Estou num cenário um pouco diferente, mas para falar sobre o mesmo assunto, Deus. Só que hoje a gente vai fazer uma leitura bíblica, tá? Então temos a Bíblia aqui embaixo. E essa leitura, ela vai esclarecer algumas coisas na nossa cabeça, provavelmente, tá? Então vai ser Mateus 6, de 1 a 8. Bom, vamos lá. Evitai praticar a justiça diante dos homens para serdes vistos. Do contrário, não tereis a recompensa do Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não vás tocando trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Assim, a tua esmola se fará no oculto, e o Pai que vê no oculto te dará o prêmio. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Mas quando rezardes, entra no quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está no oculto. E o Pai que vê no oculto te dará a recompensa. E nas orações não faleis muitas palavras, como os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não os imiteis, pois o Pai já sabe de vossa necessidade, antes mesmo de vós pedirdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Bom, Senhor. Para a gente meditar sobre esse evangelho, a gente vai pegar ele e quebrar em duas partes, tá? Vamos fazer a primeira parte. Vai ser de 1 a 4, que fala um pouco sobre a recompensa. Bom, quando a gente fala sobre recompensa, a gente tem que ver para onde que a gente está olhando. A gente está olhando para o mundo ou para o céu? Como assim, Carlos? Bom, quando a gente vai fazer uma caridade, por exemplo, a gente está fazendo caridade por algo social, a gente está fazendo a caridade por amor a Cristo e por ouvir o chamado dele, quando ele diz que lá em Mateus 5:48, sede perfeitos, portanto, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Poxa, Carlos, eu ouvi isso, oh Deus me dá tudo, mesmo que eu seja pecador, eu erre, Deus me dá tudo. Então, eu vou fazer caridade. Esse é o meu chamado. Eu ouvi um chamado, eu vou ir. Bom, tudo de bola. Carlos, olha só, vou ser sincero contigo. Eu tô indo a fazer caridade, mas não é por Deus, não. É porque eu quero likes na rede social, eu quero likes, eu quero aplausos. Será que é caridade isso que eu quero fazer? A caridade vai ser um meio para você receber os likes, digamos assim, uma visualização. Agora, para quem olha para o céu, a caridade é um meio para a salvação. Então, para quem olha para o mundo, a caridade é um meio para ter mais visualização. E para quem olha para o céu, a caridade é um meio para ter a salvação. Bom, então eu quero que vocês façam essa análise mesmo, sabe? Por exemplo, Deus, quando a gente pede ajuda dele, ele nos dá tudo. Tudo, e não é qualquer coisa. Ele dá tudo do bom, do melhor. Afinal, ele nos deu o próprio filho. Ele não deu um qualquer, ele chamou um qualquer e falou: vem aqui e vai na cruz. Não. Ele chamou o próprio filho para ir. Então, quão soberbo seria eu pegar e entregar uma coisa qualquer, sendo que o próprio Deus entregou o próprio filho, né? Então, quando a gente for fazer a caridade, que a gente pense: será que eu usaria isso? Será que eu comeria isso? Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Bom, agora, para o segundo bloco ali do Evangelho, vamos falar um pouco sobre o quanto a gente dificulta as coisas que são feitas para ser simples. É até engraçado, porque, olha, como diz aqui, ó, eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. E quando a gente for orar, às vezes a gente deixa de orar porque não sabe o que agradecer. Ah, eu não sei nem para agradecer. Ah, não preciso orar. Ora, você tá enxergando, não tá? Você tá ouvindo, não tá? Tá falando, tá entendendo, tá vivendo. Você tá vivo. Só aí já foram tantos motivos para agradecer a Deus. E não é tão difícil agradecer. É a gente chegar, invocar Ele, por mais que Ele já esteja no meio de nós, invocar, tipo, ó, bota teu ouvido mais pertinho aqui do que eu vou falar agora. E você chama em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Deus ele chega, bota o ouvido mais perto assim na sua boca, e tu fala assim: oh Deus, poxa, obrigado. Obrigado por eu estar vivo. Se eu sei que enquanto eu tô vivo, é porque tu sabe que eu ainda tenho uma missão para ti. Eu ainda tenho que cumprir muitas missões para ti. E a principal delas, ser santo. E para ser santo, a gente tem que acreditar que a vida é mais do que a gente consegue ver. Então, eu te convido no próximo minuto, depois de acabar o vídeo,
que você faça uma breve oração. Porque, olha, uma criança dizendo: Papai do céu, obrigado por uma cama quentinha, por uma casa quentinha, por meus estudos, de uma forma pura, vale mais do que muitas redações que a gente às vezes coloca na sua oração. Ah, peraí, deixa eu pegar aqui um caderno. Ó, Senhor Jesus Cristo, obrigado por isso, desculpa por isso. Não, pera. Ele tá pedindo no teu coração, ele já sabe de tudo isso. Ele só quer que tu manifeste. Então agradeça a vida. Peça perdão pelas vezes que você não agradeceu pela vida. Que muitas pessoas queriam estar vivendo nossa vida hoje, né? Então, o problema é que às vezes a gente fala assim, eu só vou ser feliz quando eu fizer tal coisa. Ou seja, eu só vou orar quando eu for agraciada por Deus. Eu só vou orar quando eu sair da missa. Eu só vou orar na missa. Mas espera, como já diz a Santa Ângela, que era uma franciscana, ela fala assim, ó, basta um raio de sol, um raio de luz para acabar com a escuridão. Ou seja, basta uma oração rápida para Deus adentrar como uma flecha no seu coração. É uma oração. E imaginamos que cada oração seja um raio de luz, um raio de luz, um raio de luz, um raio de luz. Vai chegar uma hora que você vai ter o sol inteiro dentro do seu coração. Então, que a gente pratique essa bondade, esse amor de Deus. Ele nos ama. Até no próprio Evangelho de Mateus 5:40 e uns quebradinhos aí, 45. Pois ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. Ou seja, se Deus faz, Deus, que é o sumo bem, a suma sabedoria, ele faz nascer o sol para a pessoa boa e para a pessoa ruim, para a pessoa que ama ele e para a pessoa que odeia ele. Quem é a gente para não desejar o bem para os outros, né? Então, que a paz de Cristo esteja com vocês e que esse vídeo possa ter confortado um pouco o coração. Eu sei que às vezes a gente tem que fazer uma análise um pouco mais fria das coisas, mas é para o nosso bem. É para a gente poder servir e ser santo cada vez mais. Que Deus vos abençoe e santifique as suas famílias. Amém.